elevados, né, e nos unirmos às vibrações superiores para que possamos, trazer esse tema, que é um tema complexo pela sua característica, mas que nós possamos, né, vibrar para todos aqueles que passam por situações semelhantes. Então é do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, itens 28 e 29, que vem falar do sacrifício da própria vida. Então, antes de iniciar propriamente a leitura, são 2 itens, né, 2 itens que tratam, né, de temas semelhantes, com objetivos diferentes, mas com características e conclusões semelhantes, né. Mas o objetivo a gente vai sentir que é bem diferente um do outro, embora a consequência possa ser a mesma. Bom, então a definição de sacrifício, né, porque inclusive Jesus, em algumas passagens que nós vamos ver se conseguimos trabalhá-las, vem falar sobre o sacrifício. Então o que vem a ser o sacrifício? Lá no dicionário, né, nós encontramos que sacrifício é a renúncia voluntária ou privação voluntária por razões religiosas, morais ou práticas. Então, sempre que há um sacrifício, há um desejo, né? Ele é voluntário. Então, não é algo inconsciente. Né? Aquele que se sacrifica por alguma coisa, como ele coloca aqui, né? Pode ser algum objetivo, algum ideal, alguma pessoa, né, ele está consciente daquilo que ele está fazendo. E ainda também tem outras definições, né, que é renúncia de algo. Significa, né, que vamos abrir mão de algo valioso, como o tempo, os bens ou a vontade, por um motivo maior. Então, olha, o sacrifício sempre nos conduz a um objetivo, né, um objetivo maior. E ele vem trabalhar aqui a questão do sacrifício da própria vida. Então, a primeira pergunta, né, que surge é: como que sacrificar a vida pode ser um motivo valioso, maior, né? Qual a causa que está por detrás dessas questões? E a gente vê, né, no mundo atual, muitas pessoas, né, no sacrifício da própria vida. Mas vamos para o texto, né, são 2 textos de São Luís. Só para ilustrar, São Luís é o espírito protetor, o guia espiritual da França, e conta aí os livros espíritas, né, que ele com Ismael, que é o guia espiritual do Brasil, tem uma ligação, né, porque o espiritismo nasceu na França, foi transportado para o Brasil. Então esses 2 espíritos estão ligados nessa codificação, né, por isso que tem aqui a São Luís, manifestação. na Revista Espírita, tem vários relatos mostrando que São Luís era como que fosse o responsável pelo grupo da codificação, né? Então, porque Responsável estava na pela, França, né. E pela na França organização. isso. E na França, né, foi que nasceu o espiritismo, né. Então São Luís era é o espírito, guia espiritual da França, então com certeza o Cristo, teve um um contato com ele, né, direto para que o espiritismo, que é essa terceira revelação, pudesse surgir lá. Mas também tem um acerto dele com Ismael, para que nós pudéssemos tratar, né, ou educar
os espíritos que estavam vinculados à Revolução Francesa, em grande revolta, em grandes desesperos, em grande dor, né? Então, vieram para o Brasil para serem evangelizados aqui. Então, a gente vai ver que dessa ligação dos dois. Só para ilustrar quem está trazendo isso, então, é São Luís, esse espírito que, como a Débora colocou, desde o início da codificação já estava envolvido com ela, né? Bom, então, ele começa com um questionamento, né? O item 29, nós vamos tratar separadamente, embora os dois congruem para o mesmo fim, né? Então, 29, ele fala assim: aquele que está desgostoso da vida, mas não quer suicidar-se, é culpado por buscar a morte num campo de batalha com o pensamento de tornar sua morte útil. Então, veja bem, o espírito, né, está desgostoso da vida, está pensando em suicidar-se, em extingui-la, mas não quer, né, fazê-la por si só. Quer que ela tenha uma utilidade. Então, a primeira reflexão que nós podemos pensar antes de ir para a resposta de São Luís é se extinguir a vida poderia ter algo útil em alguma situação, voluntariamente, né? Bom, aí ele responde assim: quer o homem se mate. Vamos ver essa outra questão aqui. Quer o homem se mate ele próprio, ou faça que outro o mate, seu propósito é sempre cortar o fio da existência. Há, por conseguinte, suicídio intencional. Se não, de fato, é ilusória a ideia de que sua morte servirá de alguma coisa. Isto não passa de pretexto para colorir o ato e escusá-lo aos seus próprios olhos. Bom, então, já o próprio texto já está falando, né? O que faltou para ele aqui, para que ele executasse aquilo que ele estava desejando? Talvez uma coragem, né? Coragem de realizar tal ato. Mas também nós temos uma característica, nós, né, habitantes da Terra, de um modo geral, de querer parecer para os olhos dos outros, né, que somos bons. É uma aparência, né? A gente, mesmo não tendo determinadas características ou construções de valores, nós desejamos que o outro nos veja como tal, como se fosse, né, alguma coisa melhor do que somos. E esse ato, né, de desejar sair de uma situação complicada, né, de uma dor muito grande, né, não entendendo que essas situações propostas pela providência divina que nós vamos vivendo, né, ou somos convidados a vivenciá-las numa existência, são recursos para que nós possamos eliminar de nós conteúdos doentes ou faltas do passado e aprender com as lições, crescer como espírito. Então, há sempre um motivo nas situações mais difíceis, né? Há sempre um motivo útil para nós, a experiência.
Mas nem sempre a gente compreende isso, embora, maioria das vezes, concordamos com elas no plano espiritual, antes de aqui estar, né. Mas pelas nossas fragilidades morais, principalmente, nós, às vezes sucumbimos a essas provas, a essas experiências, né, não compreendendo também que todas as experiências vividas por nós temos bases morais, de construções de recuo de bem, e somos cercados de recursos, né, para vencê-las. Ninguém nasce com a condição de falir em qual experiência seja. A condição para superar e vencer, nós temos. Então tem 2 questões, né, que são, que nós trazemos também em nós como dificuldades, né, como vícios morais, que, combate em nós esse desejo, essa força, esse ânimo de vencer as nossas provas. Uma é a falta de fé, a falta de coragem, né, para enfrentar, na certeza de que nós temos recursos para vencer, e a outra é o próprio egoísmo, né. Então o espírito que foge de uma responsabilidade, que foge de uma situação difícil, de uma prova, de uma batalha, né, ele é mais egoísta do que, se sente fragilizado. Existe por trás um egoísmo, né. E todo egoísmo traz, como consequência, né, o medo. Então tem medo, né, do futuro, tem medo da consequência daquela situação. Então toda vez que nós estamos vivendo situações e não queremos enfrentá-las, queremos fugir de alguma maneira, é porque tem um medo por detrás disso, né. O egoísmo ele é sustentado pelo medo. Então a gente se prende. Veja bem, um exemplo prático, né, quando a gente tem uma notícia de que vai faltar algum alimento, e a gente vai lá e faz um estoque, né, daquele alimento. Em quem que nós estamos pensando? Em nós. Não estamos preocupados se o outro vai faltar ou não. Egoísmo. Mas estamos pensando em que se baseia esse egoísmo? Amanhã eu posso passar fome, né. Então, o medo. Tenho medo de não ter amanhã. E isso em todas as circunstâncias. Sempre, se a gente for analisar, tem por detrás do egoísmo o medo, tá? De uma consequência futura, do próprio futuro. Então, quando a gente está diante de situações muito difíceis, ou aqueles, né, que estão, e trazem esse egoísmo muito forte em si, eles às vezes querem fugir da experiência, porque não suportam pensar que aquilo possa trazer para ele determinadas situações que eles têm medo de enfrentar, das consequências que têm medo de enfrentar. Então é interessante a gente estar pensando nisso. Então ele coloca aqui que sempre há, né, mesmo ele não agindo diretamente, a intenção do suicídio, a intenção da extinção da vida. Então é considerado um suicídio, né. Então, não é o sacrifício no sentido, né, da definição que nós lemos. É sacrificar no sentido que, muitas vezes, né, em tempos remotos, nós louvávamos a Deus sacrificando outros seres, seja animais, seja próprios humanos, né.
pensando que isso era agradável a Deus. Não é isso? Então, o sacrifício nesse sentido, né? Bom, vamos continuar o texto aqui. Aí ele fala assim: se ele passa de pretexto, não, peraí, se ele desejasse realmente servir ao seu país, cuidaria de viver para defendê-lo, não procuraria morrer, pois que o morto de nada mais lhe serviria. Então, será que a gente morto, né, ou desencarnado, como a doutrina espírita nos traz com clareza, nós seríamos útil para alguma coisa? Será que a gente tem mais utilidade, né, mesmo em sofrimento, mesmo em dificuldades, vivo, vivo ou desencarnado ou morto? Será que existe alguma situação que nós podemos ser útil, né? Então, se a gente ama alguém e está difícil o relacionamento, ou a situação, ou a vida econômica, tal, se eu desistir da vida, eu vou auxiliar esse alguém? Então, ele está dando o exemplo aqui da pátria, né? Porque a pergunta se refere ao campo de batalha, né? Então, o soldado vai ao campo de batalha, ele é mais útil vivo ou mais útil morto? Né? O Américo, Hum, mas eu acho que existe uma crença, né, assim, uma ideia cultural, né, que ainda existe, eu acho que até hoje, que é isso de morrer, né, morrer pela pátria na guerra, né, morrer como um mártir, né, como um herói, né, e eu acho que a doutrina espírita vem, né, desfazer um pouco essa ideia, né, que a gente ainda traz no pensamento, né. mas é um pouco diferente, né, Débora? Porque uma coisa é você ir com a intenção de morrer, até se for para virar mar. Outra coisa é você morrer, mas o seu desejo é lutar para vencer a guerra, né? Entre aspas, né, para matar o adversário, e não para se matar, né? Então, o que conta é a intenção, né? Se você morre, né, que numa guerra morre dos dois lados, né? Mas se você por acaso vier a morrer, mas o seu desejo era realmente vencer, não é suicídio. Mas se você vai com a intenção de morrer para aparentar que você teve uma morte útil, você estava na batalha, você estava lutando pelo seu país, né? É diferente. Então a intenção é que conta aí, né? E nós só vamos saber da intenção, nós não vamos saber a verdade, né? Só a própria pessoa ou Deus, né, que sabe, ou a espiritualidade superior, é que sabe da intenção daquele que está na frente de uma guerra, né? Mas é importante a gente entender isso. Então ele fala assim: o verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte. Não. Então, nessa situação que você colocou, o devotado é aquele que vai enfrentar sem medo. Quem enfrenta com medo, né, está na posição do egoísta, que está na fragilidade de temer o futuro, né? Mas aí, eu não vou entrar na polêmica, não, mas é porque eu fiquei pensando aqui, né, quando é que uma guerra tem uma finalidade útil? Mas enfim, aí são outras Exatamente. reflexões. Isso são, inclusive tem na lei de destruição fala sobre
as guerras, né? E toda destruição tem uma finalidade, né? Na dinâmica do progresso, né? A destruição também é lei. Então, não é que ela seja, mas o nosso tempo evolutivo permite, às vezes, que a gente entre nessas questões para, né, aprender, tirar dela aprendizados, né? Porque para que a gente aprenda a ser um vencedor, quando a gente está no tempo da barbárie, por exemplo, a gente precisa aprender a vencer aquelas condições adversas, né, nas batalhas que a gente estiver. Isso é um processo educativo do espírito, né? Até que chegar no ponto em que a consciência vai entender que nós não precisamos mais vencer o outro, que nós temos que vencer é a nós mesmos. Mas isso são processos, né? Então, em determinados pontos, ainda se vê a necessidade desses embates, né? Aí ele continua falando assim: então, verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte, quando se trate de ser útil, em afrontar o perigo, em fazer, de antemão, o sem pesar o sacrifício da vida, se for necessário. Então, se for necessário passar pela própria morte, né, o sacrifício da vida, mas procurando, né, vencer as situações difíceis que nós somos colocados, sem temer, né? Os cristãos, por exemplo, eles iam para os campos, né, de batalha, né, dos leões, de batalha com as fogueiras, né, com alegria, porque tinha uma causa por trás, que eles eram fiéis a ela. Então, não temiam a morte, né? E foi útil, né, para exemplificar para nós essa força da fidelidade, né, do devotamento a uma causa. E, então, aí eu fui buscar assim, o entendimento do devotamento, né? Devotamento é a ação de dedicar, de render, de dar algo a alguém ou alguma coisa. É você ser dedicado, é você render alguma coisa a favor de alguém. É uma ação de dedicação, né? Dedicação é a gente estar envolvido, dedicado a alguém mesmo, né? E fala também que foca no amor contínuo e na doação. Olha, então, o devotamento é fruto de amor contínuo, não é? O sacrifício, ele coloca que é a renúncia de algo valioso, mas que é pontual. Costuma acontecer em situações de crise ou escolhas difíceis e específicas. Enquanto o sacrifício é uma situação pontual, é voluntário, mas é só naquele momento que a gente está passando por uma determinada experiência, né, por uma luta, o devotamento ele é contínuo, né? Ele tem uma constância, acontece no dia a dia. Então, ele é uma virtude, é um valor já conquistado. Quem é devotado, ele, né, é devotado todo dia. Não é só esporadicamente, não é só em momentos, né, de que ele está sendo colocado à frente de uma situação. Não, porque isso faz parte já da construção moral. Então a gente vai ver Rufus lá, por exemplo, no Ave Cristo, Rufus, vê que ele era um espírito devotado à causa cristã. Joana de Cusa era um espírito devotado à causa cristã, né? Eles foram ao sacrifício da própria vida.
mas foram, né, conscientes desse devotamento, dessa exemplificação de fé e fidelidade, né? Então, é importante a gente estar pensando nisso, né? Porque há sempre uma leveza, uma alegria de servir no ato de devotamento. Tem esforço? Tem, né? Muitas vezes a gente tem que se esforçar para ser devotado, tem que vencer algumas questões do mundo, algumas questões de relacionamento, né, onde a gente está inserido, mas tem como recompensa a alegria e o servir, né, que alimenta o espírito. Então, o devotamento é uma condição, né, que nos alimenta fortemente. Aliás, aqui no Livro dos Espíritos, não, desculpa, aqui no Evangelho, no capítulo seguinte, o capítulo 6, no item 8, né, o Espírito de Verdade traz para nós assim, ó: o devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Então, o devotado, aquele que realmente ama o que faz, porque o devotamento é fruto de amor, né? E Deus, né, ele prefere o amor prático às obrigações vazias. Então, nada que é feito por obrigação sem amor tem valor para Deus. O sentimento é que conta em tudo que nós fazemos. Por isso que Paulo coloca, né, na carta aos Coríntios, no capítulo 13, né, 3, 13, que ele fala da caridade, ou do amor, né? Se, posso fazer todas as coisas, mas se eu não tiver amor, se eu não tiver caridade, nada sou, né? Nada valo. Então, é esse sentido. O devotamento vem com essa carga de sentimento por aquilo que nós fazemos, né? Isso é que tem valor, né? Jesus coloca uma frase que se refere ao sacrifício. Ele fala assim: misericórdia quero, sacrifício não. O que é a misericórdia? O que é a misericórdia? Nós estamos falando, né, do amor, da caridade. Tem relação entre misericórdia e caridade? Profunda relação, né? A misericórdia é a compaixão, é o sentimento que nós está ligado a esse sentimento de perceber a dor do outro, né? Por isso que nós falamos que o Pai é misericordioso por todos nós, né? Porque a misericórdia, na compaixão, ele nos dá sempre oportunidade, nos perdoa, releva as nossas faltas. À medida que o egoísmo ou o orgulho é, é rígido, é rigoroso, ele nos cobra, é exigente, né? A misericórdia é o contrário. Ela é uma virtude por excelência, que a gente vai estar vivendo esse amor, essa caridade, né? Américo, Oi. eu gosto de pensar assim, a compaixão ela é uma sensação, né? E ela é abstrata. Você pode ser tocado de compaixão, mas não fazer nada, né? A misericórdia é essa compaixão
efetiva, que se efetiva, Praticado. Isso, é a praticada. prática, Então, né? a misericórdia, ela é uma prática. A compaixão, ela antecede, evidentemente, os atos de misericórdia, né? Mas, misericórdia, então, ela seria essa atitude, né? Essa realização da compaixão, Exatamente, né? Marcos. E simultâneo, é similar à caridade, que também é a prática do sentimento do amor, né? Exatamente, E a não caridade existe é o amor, caridade sem compaixão ou sem misericórdia. a caridade é o amor que se tornou concreto, né? Não é Isso, então, mesmo? também é a prática, né? A prática, Então, exatamente. que é a excelência das virtudes, né? Então, só para a gente ilustrar por que, né, que a gente precisa, em todos os nossos atos, a gente está refletindo qual o objetivo, né? Qual é a verdadeira intenção que eu faço aquela atitude, né? O Evangelho continua falando, ele fala assim, ó, possam os espíritos sofredores compreender essa verdade em lugar de protestar contra as dores e os sofrimentos morais que aqui são vosso quinhão. Então, quando a gente tem devotamento e abnegação, nos leva, né, a compreender as nossas lutas, né? E mesmo sofrendo, mesmo passando por grandes dificuldades, nós vamos compreendendo a razão daquilo na nossa vida, né? E vamos cumprindo os nossos objetivos, daquilo que nós viemos. Aí ele, fechando aqui no Evangelho, ele fala: tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade lhes impõem. Então, América, se eu a acho gente. isso tão profundo, Uhum, porque muitas vezes nós lemos isso, passamos assim ao largo, mas veja, devotamento e abnegação resumem tudo, né? Tudo. Não, não é assim, metade, um terço, né? Resume tudo, né? E aqui eu só queria ler aqui que a Juliane colocou, né? hum, Que a misericórdia, ela significa literalmente ter o coração voltado para o sofrimento do outro. Sim, ela está absolutamente conectada ali com a compaixão, né? uhum, Sendo é que ela, exatamente. né? Então, Uhum, agora, o devotamento, ele é incrível, porque ele é um estado já de consciência, um estado de alma, é aquela alma que está já vive em estado de prece, né? Então, ela é devotada. Então, e esse estado de tudo devotamento dela não, é diferente, né? uhum, não importa o que nós estamos vivendo, em qual atividade nós estamos, né? Ele sempre nos levará a cumprir os nossos deveres, né? Ao contrário do texto que ele está trazendo no Evangelho, é a fuga desses deveres, né? Pela, pela extinção da própria vida. Então, quem é devotado, ele vence essas situações. Nós somos levados a vencer, né? Correto? Bom, deixa eu ver. Vamos concluir o texto para a gente passar para o segundo item, senão a gente não vai, né? Então ele continua o texto falando assim: mas buscar a morte com premeditada intenção, expondo-se a um perigo ainda que para prestar serviço anula o mérito da ação. Então, olha, a intenção é que comanda tudo, né, gente? Se a gente está fazendo isso, qualquer atitude da vida,
não é apenas nessa questão, né, que ele está colocando aqui, de desejar extinguir a vida, né? Mas quando eu estou fazendo um trabalho simples no lar, né, no meu trabalho profissional, na casa espírita, qual a minha intenção de estar atuando ali? Se a intenção é esse desejo de aprender, de crescer, de servir, de fazer, né, o bem ao próximo, né? Se em qualquer atitude, pequena que seja, fazendo um almoço, né, lavando uma roupa, escrevendo um texto qualquer, uma carta para alguém, né, qual que é a intenção? Porque se tiver uma segunda intenção, ou uma intenção contrária a a ao bem, às leis, né, ou ligadas aos nossos vícios morais, anula a ação que nós, pretendemos fazer de bem. Por isso, né, que Paulo reforça na sua carta aos Coríntios, a importância de colocar amor em tudo que fizermos. Mas não é um amor, maior, né, que Deus, que Jesus viveu incondicional por nós, mas é aquilo que a gente já dá conta de fazer. E a gente já tem condição de dar muita coisa, muita. Se a gente parar para pensar um pouco, né, no que eu dou, né, de doar, né, a alguém, a gente vai ver que na maioria das vezes a gente não dá o melhor de nós. Aquilo que a gente poderia dar, já temos condição de dar. E a gente só multiplica talento, valores, quando a gente dá o melhor de nós. Quando eu multiplico aquele valor que eu já tenho, ele vai crescer em mim. Não é assim que a parábola dos talentos coloca? Né? Quando eu me capacito e realizo aquilo da minha capacidade, eu amplio essa capacidade, né? Então, que a gente passe a fazer nos nossos relacionamentos, no nosso lar, com o filho, com a esposa, com o marido, com o irmão, com o pai, com a mãe, com o trabalho, com os amigos, companheiros, né? Dar o nosso melhor. Mas sempre a gente fala assim: eu não tenho tempo, eu estou ocupado com outra coisa. Que coisa? Atender o meu egoísmo. Estou pensando em mim, né? Estou pensando apenas em mim. Então é uma reflexão que é para a gente fazer, né? O segundo item, que é o 30, né, ele começa assim, ó: se um homem se expõe a um perigo, essa é a pergunta, a um perigo eminente para salvar a vida de um dos seus semelhantes, sabendo de antemão que sucumbirá, pode o seu ato ser semelhante, espera aí, pode o seu ato ser considerado suicídio? Então vamos ver a situação. Eu sei que alguém está passando por perigo, um afogamento, por exemplo. Eu talvez mal sei nadar, talvez nem sei direito, mas no desejo de salvar aquele irmão, eu me arrisco ali, né? Isso é suicídio? Essa é a pergunta, né? Então, o primeiro caso, né, foi constatado que pela intenção é suicídio, né, mesmo que eu não seja o autor do ato, mas ele é um suicídio intencional. E nesse caso, aí a espiritualidade coloca para nós, São Luís, né? Desde que no ato não entre a intenção de buscar a morte, não há suicídio, e sim apenas devotamento e abnegação. Então, já lemos aqui, né, no Evangelho
esses dois valores, né, devotamento e abnegação, como sendo o ápice da sabedoria, né, da nossa vida. Então, no caso em que nós nos dedicamos ao próximo, ao salvar, ajudar, amparar, né, servir, há sempre devotamento e abnegação. E nunca, né, mesmo que sucumbamos pela morte, mas nunca será considerado um. Por isso que eu falei, Débora, um suicídio. Por isso que eu falei que, no caso, às vezes, né, daquele que vai à guerra, mas com a intenção de matar o adversário, né, mas no ideal da pátria, ele não é considerado suicida, né, porque a intenção não era essa, não era morrer, embora possa sucumbir, né. Então, há sempre abnegação e devotamento, embora também haja a certeza de que morrerá. Isso no caso, né, que mas será que nós podemos afirmar com certeza, numa situação de muita dificuldade, que nós vamos sucumbir, né? A Deus tudo é possível. Deus poderá, né, aparecer um recurso, né, quando há, um desejo superior, um recurso para, às vezes, salvar as 2 vidas, se não tiver que passar por aquela experiência. E nós sabemos, né, que tudo que acontece tem a permissão divina, né. Mas, muitas vezes, nós somos chamados a essas experiências, mesmo devotados, porque também temos débitos a ser, resgatados, né. Os cristãos também passaram, por situações de harmonizar-se com a lei. Nós já sabemos, por exemplo, de João Batista, né, que foi decapitado, que ele tinha, como Elias, um compromisso nessa área. Então não foi só por devotar, apesar do seu devotamento, da sua fidelidade, do seu amor ao Cristo, ele também tinha que resgatar, né, perante a lei os seus débitos. Então tudo na lei se encadeia perfeitamente. Mas quando a gente, vai expandindo, construindo, né, crescendo em valores morais, o nosso, eh, entre aspas, sacrifício, que agora é um sacrifício, né, o nosso sacrifício serve de lição e ensinamento, não é? Então, quando a gente vê, por exemplo, os cristãos, vê Jesus, vê, né, o próprio Chico, esses espíritos dando seus testemunhos, nós vamos compreendendo a força que está por trás de cada um de nós. Às vezes eu ainda não tenho a fé deles, mas eu já começo a compreender que é possível. E quando a doutrina espírita vem, então, e clareia para nós, né, que a atitude deles foi iluminada no plano espiritual, foram recebidos, né, como verdadeiros heróis, mas não heróis da terra, heróis dos céus, né, do alto. Aí nós vamos perceber de que a terra é apenas uma escola. E que quando nós vamos estando preparados, nós vamos ser capazes de atitudes tão fortes quanto eles. Isso, nos traz ânimo, nos traz coragem para enfrentar as nossas lutas, mesmo que pequenas, mesmo que ainda pequenas em relação a que eles enfrentaram. Mas para nós é do tamanho certo, porque são elas que nós temos que vencer. Porque a gente não vai vencer a luta do outro, a gente só tem que vencer as nossas, né, como diz: "A cada dia basta o seu mal".
Então, vamos vencer o mal de cada dia, fazendo o bem de cada dia, o bem que podemos fazer, né. Eu fico pensando, quem que levantou a mão? Márcia? Pode falar, Márcia. Rosana. Ah, Rosana? Rosana? Pode falar, Rosana. É só maravilhoso seu estudo, viu? Muito obrigada, me ajudou muito a entender a carta de Paulo aos Coríntios e fazer as conexões necessárias de tudo que estava assim pendente, sabe? Porque eu focava muito no ainda que eu pudesse, né? A gente, nossa, e o que você falou da gente querer sempre ver que o outro possa achar que você é bom, né? Sempre querer ser algo para o outro assim que às vezes você não é, sabe? Às vezes você está tão sofrido e eu não sei, eu acho que isso me deixou muito a pensar, sabe, na vida, assim, de não é o querer para o outro, é querer para Deus, né? É ser com Deus, porque Madre Teresa mesmo fala na oração dela que no final das contas é só entre você e Deus, né, Amélia? Isso. Mas só para finalizar minha fala, até queria que você falasse um pouco mais sobre isso, essa questão aí de a gente tem esse, não sei se é arquétipo que fala, né, de querer mostrar para todos que a gente está bem, que a gente é bom, né? A gente é bonzinho, né? E lembrei também, América, do tio Eurípides, da colônia dele assim, né? Que foi criada que ele administra, especialmente para os espíritas, com essa questão de trabalhar, trabalhar, e não colocar esse amor que você está nos ajudando aí a compreender. Não é o que a gente faz ou quanto faz, né? É o como a gente faz essas coisas, né? Porque aí entra também Paulo no que você falou, né? Ainda que eu falasse até com os anjos, se eu não tiver amor, de nada serei. Então, assim, nossa, muito obrigada, esclarecedor demais da conta. E essa questão da colônia dele lá, diz que recebe muitos espíritas, né? Você pode falar muito mais propriedade do que eu e vocês aí, né? Obrigada, desculpa se demorou. Não, são duas coisas importantes na sua fala. Primeiro, é que nós queremos justificar todas as ações ainda infelizes nossas, né? Mesmo conhecedores da verdade, do Evangelho, da doutrina espírita, nós, quando estamos diante de uma fragilidade e que sentimos que as nossas forças estão exaurindo, a gente quer justificar de alguma maneira. E uma das maneiras de justificar é o vitimismo. A gente se coloca como vítima e a gente se sente aparentemente bem, né? Porque o outro vai ter dó de nós. E isso é a pior coisa que nós podemos fazer, porque nós perdemos as nossas forças de lutar contra aquela situação, que para nós seria a grande oportunidade reparadora, seria a própria redenção nossa. Então, ser vítima, né, é essa situação em que as minhas lutas são maiores que as dos outros. E é um grande engano. As minhas lutas são do tamanho das minhas necessidades. A luta do outro é do tamanho da necessidade deles. A necessidade é a condição que nós nos encontramos pelas nossas escolhas do passado. Então, o que eu fiz até hoje determinou algumas conquistas e muitas necessidades, né? Então, eu sou diferente da Márcia, sou diferente da Débora, sou diferente da Rosana, do Emílio, né? Em conquistas e em necessidades. Mas estamos todos num patamar evolutivo equivalente, embora em condições, né,
individuais diferentes. Dá para entender? Então, quando a gente se faz vítima, a gente está colocando-se numa situação de que eu quero que o outro pense que eu sou, que eu não mereço aquela situação. E não existe isso na lei de Deus. Nós só passamos por aquilo que é necessário ao nosso aprendizado e crescimento. Então, a gente precisa pensar muito nisso. Para concluindo aqui, então São Luís ele começa a fazer alguns outros questionamentos nessas respostas, né, do altruísmo, que é essa condição de desejar auxiliar, salvar, amparar o outro, né? Ele fala assim: mas quem pode ter esta certeza de que vai sucumbir? Certeza só Deus, né? Quem poderá dizer que a providência não reserva um inesperado meio de salvação para o momento mais crítico? Não poderia ela salvar mesmo aquele que se achasse diante da boca do canhão? Pode muitas vezes dar-se que ela queira levar ao extremo limite a prova da resignação. E, neste caso, uma circunstância inopinada desvia o golpe fatal, né? Então, muitas vezes, né, quando a gente está em condições de suportar uma carga mais pesada, às vezes nós somos levados, é o testemunho. Não existe fidelidade comprovada sem testemunho. Então, nós não vamos ficar isento disso. No momento oportuno, nós vamos ter que testemunhar a nossa fé e a nossa fidelidade ao Cristo, a Deus, né? Mas para isso a gente vai estruturando em nós, pelo conhecimento, pelas experiências, para que um dia a gente seja capaz de dizer: não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. Então era isso. Então, nós agradecemos ao Américo, né, pelas reflexões aí, pelo estudo. Vou pedir a Márcia para fazer a prece para nós, por favor. Então, oremos. Senhor da vida, aqui nos encontramos, meditando nesses ensinamentos tão profundos. Abençoa, Deus, misericordioso, esse nosso desejo de seguirmos o caminho do devotamento, da abnegação. Abençoa, Senhor, considerando que não serão necessários tantos esforços assim. Considerando que sempre que colocas uma prova para nós, ao lado dela está sempre a compensação. Então te agradecemos por esses momentos sagrados. Abençoa a nossa noite, a nossa família, os nossos amores. Que possamos, Senhor,
continuarmos essas conversas, possamos ser levados pelos nossos amigos espirituais para ambientes que nos permitam conviver com almas nobres e generosas, a fim de aprendermos com elas. Se conosco, Pai amado, e que assim seja. Assim seja, graças a Deus. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigada. Boa noite para todos. Boa noite. Obrigada. Só desligar.